Bom dia. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia pro pessoal que tá entrando. Mais uma semana que começa. Mais um ciclo de 5 dias de aprofundamento em nós mesmos, que a gente inicia juntas, juntos. Aqui na Gaia de Luz está chovendo um pouquinho. Hoje, antes de começar a chuva, eu estava lá fora e tinha um arco-íris enorme, muito, muito bonito. E assim a gente começa a entender o quanto a gente precisa ser flexível como a natureza é, porque assim é a vida, né? Amanhece sem chover, depois surge no amanhecer a perspectiva de um dia com um sol enorme e aí aparece um arco-íris. Segundos depois começa a chover, esfria mais ainda, daqui a pouco a gente tem o calor de novo. É uma planta que nasce, é outra que morre, é um fruto que amadurece, é uma flor que desabrocha. E assim é a vida, é a sua vida, é a minha vida. A natureza nos representa a cada segundo, gente. Se a gente conseguir atingir esse nível de observação que a Terra hoje nos exige, certamente entenderíamos mais profundamente o que significa paz, o que significa ser agente da paz, o que significa ser feliz. Será que a nossa maior dificuldade em navegar nesse mar, nesse oceano chamado vida, é a nossa inflexibilidade? Então, gente, durante toda essa semana que começa hoje pra gente, porque a gente está falando dos nossos ciclos, que tem 5 dias, né? Que durante mais de 2 anos a gente vem um passo depois de outro passo, e depois mais um passo, não depois de outro, compreender mais profundamente a sua existência. Por que você está aqui? Por quê? O que nos fez hoje despertar para mais um dia enquanto ser humano? Então, juntos, né, nós temos caminhado nesses 5 dias que se abre hoje e fecha na sexta-feira. E a gente reflete todo dia e todo dia a gente busca um crescimento íntimo maior. Aprendendo com a flexibilidade da natureza, com a resiliência da natureza, com o tempo que vai nos mostrando que o tempo é tempo a cada tempo. E com isso a gente aprende, cresce, regenera. É isso que a gente tem feito todos os dias aqui. E nós entramos então nessa nova semana hoje, no que a gente tem chamado de capítulos de um livro. Hoje começa o 8º capítulo do livro. Como regenerar a nossa alma, para que possamos ser doadores de alma nutritiva, para que possamos aprender, nesse processo de regeneração da consciência humana, a agir com lucidez, a agir como um ser humano bom, um ser humano que busca o melhor para todos a cada momento. Essa tem sido a nossa busca, como aprender a viver, mesmo nesse estado tão denso da matéria, onde todos estão tão agarrados na teimosia de acreditar que a felicidade está no ter, como mesmo vivendo nesse estado que hoje o mundo ainda se encontra, e conseguir estar no processo de transição entre essa densidade e a fluidez que nos liga ao mundo maior e ao campo espiritual. Como fazer isso? E esse livro que começou há 7 semanas atrás, porque hoje entramos na 8ª semana da nossa reflexão, tem essa função, essa propriedade de trazer para a gente, cada semana, um passo além dentro desse processo de regeneração que a Terra, de forma muito harmoniosa, nos convida. Vamos aprender a viver mesmo em meio à aparente guerra como pacificadores, ou seja, viver em paz. Vamos aprender mesmo em meio a tantas adversidades que nos roubam a paz, serem doadores de paz,
Porque isso é ser o verdadeiro doador de alma nutritiva. Quando doamos parte daquilo que nos nutre, conseguimos nutrir outros. E o que deve nos nutrir senão a paz, a felicidade, a serenidade e a harmonia? Como você tem se nutrido? Como é que foi o seu final de semana? Como é que você alimentou a si mesmo enquanto ser espiritual? Vamos pensar nisso agora juntos? De que maneira, nesse final de semana, você colocou em prática todos os aprendizados que juntos estamos desenvolvendo nesses capítulos desses livros? Ou será que por acaso deu uma escorregada, titubeou e em meio a essa escorregada acabou repetindo um padrão que te tirou um pouco da serenidade, da harmonia, que te trouxe a uma guerra que, obviamente, de forma consciente, nem você nem eu queremos viver. Nenhum ser humano quer viver em guerra, hein? Nenhum. Nem você. Então, é hora agora de começarmos a refletir, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, como que nesse final de semana, que foi ontem, que foi ontem, qual foi o plantio que você fez? O que você plantou? Plantou sementes com excelentes nutrientes de paz, de harmonia, de serenidade, de verdade? Ou plantou, infelizmente, sementes de guerra, de discórdia, de teimosias, de controles? Não tem problema. Hoje temos que reconhecer o que fomos ontem, porque vamos colher hoje, inevitavelmente, o fruto do que plantamos ontem. Então não vamos nos lamentar. Vamos aprender com a colheita de hoje a plantar melhor hoje. O que vocês acham disso? Ao invés de lamentarmos, ao invés de resmungar e ficar com aquela, sabe aquela coisa chata, de mimimi, de mamamá, vamos parar, respirar e entender que tudo isso que se apresenta para a gente é nosso, não é do vizinho. E se está se apresentando para você, se está se apresentando para mim, de alguma maneira, em algum momento, consciente ou inconsciente, eu plantei. E plantei quando? Ontem. Ontem. Demorou, às vezes demora, aquilo que a gente plantou até um ano, às vezes demora a sair da terra, para que a gente possa colher os bons frutos ou os não tão bons frutos. Mas não resta dúvida que se chegou para você, foi seu plantio. E quem acredita em outras vidas, então, que possamos compreender que seja nessa ou em outras vidas, o plantio do que está colhendo hoje, inevitavelmente foi você que fez. Ah, mas então eu estou sendo punido? Não! Você está sendo acolhido no amor de Deus para que você possa aprender a plantar melhor. É só isso. Agora, se a gente vive a vida se lamentando, dentro de uma inflexibilidade absurda, inevitavelmente nós vamos ter que continuar colhendo aquilo que não queremos. Porque a gente ainda não aprendeu a escolher um pouco melhor. É só isso. Não existe punição. Não existe chicote sobre vocês, sobre mim. Aquele pecado que agora eu estou pagando a coisa do meu pecado. Parece que é isso porque o ser humano sempre pensa, sempre divide. E não consegue ainda enxergar o bem atrás das adversidades. Mas quando a gente começa a enxergar, entende o seguinte: eu adoraria ter uma vida mais tranquila, mais feliz. Então eu preciso semear paz. Não adianta. Se eu sou semeador de guerra, eu vou colher guerra. Eu vou colher insatisfação, frustração, desarmonia, raiva, ira, o que quer que seja que vem junto com a guerra. Então, despertar para a sabedoria de entender o que você tem plantado é o princípio desse processo de regeneração entre o homem linkado à escravidão da matéria para um homem mais livre. Mais livre não, eu diria que é para um homem livre, onde o campo espiritual e o campo material estão intimamente unidos. Somos integralmente o que somos. Essa é a busca que nós estamos aqui aprendendo com esse mundo maior, nesse 8º capítulo do livro que começa hoje. Então agora eu convido a vocês a fundamentar a nossa trilogia e entender o que aparece lá em cima.
Eu vou só, antes de fundamentar aqui a nossa trilogia, eu vou responder a uma pessoa que acabou de me falar sobre a ausência de vontade de viver. Eduardo, preste atenção. Preste atenção, Eduardo, não. Vamos falar com todos vocês que estão aqui, inclusive comigo. A vida, ela é um espaço entre o nascer e o momento que daqui eu vou sair e vou desencarnar. Essa palavra vida ressoa assim. Só que mesmo com a ausência do corpo, a vida continua. Podem ter certeza absoluta do que eu estou falando. Não duvidem disso. Então, para onde você quer ir quando o seu corpo material não mais existir? Você tem aí dentro do teu campo da alma um bilhete de ida, Eduardo. Você e todas as pessoas dessa terra. Todos nós entramos com o bilhete de entrada e ficamos com esse bilhete de saída. Esse espaço entre entrar aqui e sair daqui é definido por você. Faça o melhor que você possa fazer aqui, agora, já. Seja você o melhor, porque você é um ser humano bom. Pode ter certeza. E todos nós somos. Porque assim você define para onde você vai estar indo. Por exemplo, eu quero ir à França, eu quero viajar para a França. Eu preciso comprar um bilhete de caminho para a França. Só que se eu não estou entendendo o que é a França, onde ela vai, escolher uma boa companhia, como é que eu faço para ir? Eu posso parar em um lugar onde eu não desejo estar. Então, aonde eu vou depois, quando o meu corpo físico não mais existir, onde a vida continua, será definida por você, Eduardo, por mim e por qualquer pessoa que esteja aqui, nesse tempo entre nascer e ir embora daqui. Então, que a gente possa escrever os melhores parágrafos, as melhores músicas hoje. A vida, ela está aqui e ela simplesmente é. Pode ter certeza que ela não é o que você pensa. Ela é. Olha para uma flor, olha para uma árvore, olha para o céu, olha para o tempo, olha para as estações do ano. Tudo termina para que outra coisa comece. Deixe esse do velho Eduardo terminar para que um novo possa surgir. E que esse novo Eduardo possa dar ao outro a esperança de uma vida após a outra, cada segundo, simplesmente porque respiramos. Desperte em você a gratidão de estar vivo. Que toda essa vontade vai desaparecer. Pode ter certeza disso. Faça pelo outro o melhor que você pode. Vá visitar, por exemplo, um orfanato. Vá visitar pessoas idosas que estão lá largadas sem amor. Dê um pouco do teu amor que você nem imagina ter dentro de você para essas pessoas. Porque você vai sentir como é bom estar vivo e poder ser um transmissor de outra para outro dessa mesma vida. Isso faz com que qualquer pensamento, tipo esse aí que você escreveu, desapareça. Sabe por quê? Porque você está fechando as janelas do teu campo espiritual e abrindo as portas para o campo espiritual elevado da luz. Doar a outro é entender o que é viver. Faça isso, Eduardo. Experimenta, que você vai ver a sua missão florescer dentro de você. A missão de levar ao outro a vontade de viver. É assim que a espiritualidade nos chama a atenção, fazendo com que a gente não sinta mais a vontade de viver, para que a gente possa despertar essa vontade e ensinar a outros a despertar essa vontade. Seja você, Eduardo, esse professor. Eu acredito em você. Eu tenho certeza que você consegue. Eu não tenho dúvida que o que estão me dizendo é a pura verdade. Aprenda com essa ausência de vontade de viver a despertar em você a vida que existe aí dentro. Porque você será tão forte e vai conseguir fazer com que tantas pessoas despertem também que você nem imagina. Essa pode ser a missão que você tanto procura, Eduardo. Não se distraia. Seja você um orientador de outros a quererem viver. Parece uma redundância, né? Mas é exatamente assim que a espiritualidade nos ensina. Quando a gente tem muita falta de alguma coisa, é para que a gente possa crescer naquela alguma coisa e poder transmitir a outro quando você tinha falta e agora que não tem mais, ensinando a outro a fazer diferente também. Que você possa ser uma pessoa que venha a ensinar a outros a sentir o amor intenso pela vida
E assim você vai conseguir multiplicar em outros, em outros, em outros, aquilo que hoje você pensa faltar em você, a vontade de viver. Tome isso como uma missão e siga em frente. E não desista de ser esse ser humano bom que você é para outros. Ensine outros a querer a viver. Supere. Assim você vai ver aonde está a sua missão na vida. Ok, gente, agora continuando. Eu peço que todo mundo agora respira, e você também. Eduardo, respira, solta o ar. Se perdoa. Vamos nos perdoar nesse momento de tantas palavras miseráveis que a gente fala. De tão pequeno que a gente é às vezes. Vamos nos perdoar de tudo isso. E liberar o nosso mental para entender o que a espiritualidade vem agora nos falar. Então, hoje é o dia mais feliz da sua vida, Eduardo. Hoje é o dia mais feliz da vida de todo mundo que está aqui e de todo mundo que vai nos assistir depois lá na comunidade Gaia. Hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. E que a fé e a confiança agora venham despertar em cada coração, para que a gente esteja forte, aprofundando as nossas raízes nesse momento, hoje, nesse presente. Para que a gente mude tudo, arrume a casa e faça uma faxina através da fé e da confiança. Que possamos agora agradecer à corte celestial, aos nossos amparadores, à espiritualidade amiga, a Deus e a todos os mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, por mais um dia, por mais essa permissão de estarmos aqui vivos, e com isso a virtude da gratidão é amplificada no nosso coração. Então, muito, muito, muito obrigado por essa vida. Muito obrigado por esse momento, que ainda temos a oportunidade de amplificar em nós o melhor do ser humano que nós somos, e que a paz, a serenidade e a harmonia nos tome agora. Assim, a base da nossa trilogia se forma, trazendo para a gente lá em cima, nesse triângulo poderoso dessa semana inteira, uma palavra que é uma virtude chamada paciência. Que possamos ser seres pacientes para que a flexibilidade possa brotar em nós. E esse triângulo que agora pulsa como o coração da Terra, entra em sintonia com o teu coração, com o coração de cada pessoa que está aqui. Que vocês possam sentir que o coração da Terra pulsa vida no coração de vocês, para que toda tristeza seja retirada, para que toda negatividade seja positivada agora, para que toda mentira e engano caia por terra e seja agora destruído, para que a vida volte a florescer dentro de cada um. E que o anjo guardião de cada um de nós possa ser ouvido por nós durante todo o dia de hoje, para que a paciência se desenvolva e a flexibilidade venha fortemente atingir o mais alto nível de virtudes dentro de cada um de nós hoje. Então, ativando agora nosso campo da imaginação, visualizem essa trilogia pulsando o coração da Terra e emanando para cada um de vocês essa luz acolhedora do sol. Essa luz dourada e quente que acolhe a cada ser humano sem discriminar ninguém. É essa a nossa trilogia da semana. Desenvolver na paciência a flexibilidade para uma vida muito mais abundante. E que possamos ser nós. E que possamos de verdade sermos mensageiros dessa paciência onde quer que a gente vá durante toda essa semana. A frase que a espiritualidade, a pergunta, desculpa, que a espiritualidade hoje nos faz é: qual será o combustível da permanência? Ou seja, o que nós precisamos buscar como alimento para que a gente permaneça nessa escolha do reto caminho, do caminho da paz, da serenidade e da harmonia. Obviamente no caminho da lucidez e da sabedoria. E aí? Qual será o combustível? E a espiritualidade vem e nos lembra assim. O combustível que controla e que alimenta os poderes invertidos, lembra lá do primeiro capítulo do livro? Os poderes que hoje estão tão invertidos e a gente pensa, por exemplo, que a futilidade é algo necessário para convencer e crescer, e na verdade não é, é o oposto. Lembra desse primeiro capítulo? Quem não lembra, vai lá na comunidade Gaia,
entra como membro e acessa lá e vai acompanhando, estudando, se coloca a estudar você, através dessas mensagens que a espiritualidade tem nos trazido, que eu tenho absoluta certeza que o crescimento e a regeneração será inevitável. Então vamos lá. Se o combustível que controla esses poderes invertidos é a raiva, e se o antídoto contra a raiva é o amor incondicional, o combustível para nos manter com uma alta imunidade da alma, ou seja, extremamente fortes contra tudo isso, todas essas investidas que a gente chama de adversidade, para que a gente se mantenha nessa alma saudável, tem uma palavra, se chama determinação, que é extremamente contrário à obstinação. Dentro da determinação existe a palavra flexibilidade e junto dela a paciência. Independente do quanto eu às vezes tenho que virar para a direita e para a esquerda ou parar, aguardar um pouco, o meu alvo, eu não desisto dele, mas eu aceito as possibilidades que me surgem a cada dia e vou agregando os conhecimentos. Eu não me torno uma pessoa obstinada, ou seja, teimosa, mas sim determinada e persistente. Então, a determinação é o combustível que nos mantém numa alta imunidade da alma, que nos mantém firmes no propósito. Então, se você desenvolve essa determinação, que também é sinônimo de flexibilidade e percepção do quanto eu ainda tenho que aprender e agregar naquele foco que eu me coloquei, eu estou me fortalecendo a minha alma contra as investidas que, inevitavelmente, enquanto ser humano a gente vai receber, gente. Que são investidas de quê? As adversidades que vêm nos ensinar, os nãos que recebemos, as esperas que temos que ter. Nos mantermos no estado de determinação significa que nós somos pessoas flexíveis e, obviamente, grandes observadores para enxergar quando temos que parar, quando temos que seguir em frente, quando temos que virar à esquerda, quando temos que plantar determinada coisa ou outra coisa. E a espiritualidade diz assim: determinação tem a capacidade de converter qualquer sofrimento em alegria, porque eu enxergo em tudo que vem a possibilidade de superação. Ao contrário, se eu não tenho determinação, eu sou uma pessoa obstinada, o que vem, se é contrário àquilo que eu quero, eu me lamento, eu me frustro, eu quero matar outra pessoa, eu culpo o outro. Entendem a diferença? Onde nós estamos define o quanto a gente está forte ou não dentro das nossas decisões. Onde você está? É a pergunta. A força da determinação, atenção agora o que a espiritualidade fala, é inerente a todo ser humano, ou seja, essa força de determinação está dentro de você. Faz parte do DNA humano. É essa força que é o combustível capaz de transformar qualquer dificuldade ou adversidade em paz. E mais do que paz, em nos confortar. Caramba! Então precisamos rapidamente desenvolver a determinação paciente e flexível. Entenderam agora a diferença de obstinação para determinação? A determinação ela é paciente, ela é flexível, ela não perde o foco, ela enxerga nas adversidades as possibilidades, enquanto que a obstinação enxerga nas adversidades a impossibilidade de ser na hora o que quer. Te forma uma pessoa intransigente, inflexível, rígida, dura. Sabe aquela dor na cervical? Provavelmente pode ser que venha daí. Vamos continuar, hein? Com a determinação ativada em nós, eu movo a força da vida. E, obviamente, eu começo a crescer. Eu sou revigorada no crescimento. E eu não vou ter mais motivo nenhum para desânimo, porque determinação é oposto a desânimo. Eu não me desanimo
Eu quero superar, é igual aquela corredora ou aquele corredor, né, que está vendo a linha de chegada e por mais que as pernas estejam cansadas, que as forças estejam indo embora, mas se mantém na determinação de romper com aquela linha de chegada e de continuar outras chegadas em outras corridas. É disso que a gente está falando. Qual tem sido hoje a corrida da tua vida? Ela tem sido agradável? Você tem percebido que não é a pressa que te faz correr, mas é a determinação da onde se quer chegar? É manter o ritmo e a constância? É disso que estamos falando, sobre a corrida determinada e não a corrida desvairada, em busca nem sabemos do que. Com isso, a gente consegue entender que abrimos a nosso ciclo da semana em busca de uma virtude que hoje parece que está escassa na Terra, chamada paciência. Tudo existe uma pressa tão absurda que as pessoas estão correndo sem rumo, como formigas desorientadas. Não conseguem sequer mais construir o seu próprio formigueiro. Já repararam isso? Onde você está? Hein, Laura, Paula, Rosilene e todo mundo que está aí. É hora de pensar, gente, sem culpa nenhuma. O pensamento que nos leva à reflexão e que nos leva a enxergar outros caminhos, outras formas de fazer e que traz para a gente aquela certeza de ser livre. Não é para culpar ninguém, é para despertar a luz que você tem, que eu tenho. Esse ser humano que está aí dentro, latente, gerador de paz, ele é desperto a cada reflexão que nos tira da ignorância, de ignorarmos, que nos tira da escuridão e nos leva para o estado da sabedoria. Essa é a nossa jornada de toda a nossa semana. Então, gente, prepare-se, hein? Prepare-se. Porque para desenvolver a paciência, inevitavelmente você vai passar por exercícios pedagógicos, que a vida vai te dar e vai me dar, que vai nos fortalecer na paciência. Então, como é que isso funciona? Obviamente, nós vamos passar por momentos onde a impaciência, a pressa, a agonia vai nos tomar. Não tenha dúvida. Então será uma semana rica em exercícios pedagógicos que a solução do final desse problema da matemática, como se fosse uma prova no colégio, vai ser paciência. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a partir de hoje, tenham atenção às pessoas que chegam a você, aquilo que vai surgindo pelo telefone, as notícias que você vai receber. Claro que você inicialmente somos seres humanos, vamos sentir aquela agonia, respira e diga, ok, essa semana é para que eu desenvolva a paciência. Então, o que eu ainda não estou vendo com isso que aconteceu que eu preciso ver? O que eu sei que eu preciso fazer, mas ainda não fiz com isso que acabou de me acontecer e que me trouxe uma impaciência, que me trouxe uma pressa? O que eu estou dizendo, gente, é que essa semana seremos provados a gente manter o ritmo, o foco, a constância e, obviamente, a desenvolver a flexibilidade e a paciência. Então, quando a gente sabe isso antecipadamente, concorda, pessoal, que fica mais fácil? Nós aqui, que estamos juntos nessa reflexão, estamos antecipadamente já entendendo que será uma semana que vai provocar em nós o desenvolvimento da flexibilidade e da paciência. Então, que nós possamos ter a sabedoria de superar o que vier com paciência e flexibilidade. Entenderam agora o segredo dessa semana? Sempre a resposta para as adversidades que vão vir, ou que pode ser até que já tenham vindo desde domingo, a resposta tem duas palavras. Sejam flexíveis e sejam pacientes. E porque assim vão se manter na determinação. Entenderam? Essa é a mensagem que a espiritualidade nos trouxe antecipadamente. Se algo aconteceu já no domingo, já na sexta-feira à noite, já no sábado, que te tirou a paciência e que te manteve inflexível na rigidez, alerta máximo. É para sair. Confia.
Libera a flexibilidade. Enxergue outros caminhos, outras formas de fazer as coisas. Muda a tua palavra. Troca a chavinha, porque são exercícios pedagógicos que o céu está nos mandando para que a gente passe por mais esse processo de regeneração, desenvolvendo a virtude da paciência através da flexibilidade. Todo mundo entendeu? Vamos agora, então, para quem quiser, fechar os nossos olhos e agradecer essa antecipação para muitos ou essa clareza para outros que já podem estar passando por essa dificuldade agora. Essa intranquilidade, essa insanidade, essa agonia, essa impaciência, essa inflexibilidade. É exercício que está vindo do céu. Aplique a flexibilidade, aplique o desenvolver da paciência, que certamente cada um de nós vamos enxergar outros caminhos e vamos superar tudo isso em um salto, vamos chamar um salto enorme para a nossa regeneração, para a regeneração da nossa alma. Estejam alertos, tá? Porque será a semana inteira esse nosso processo de aprender com a virtude da paciência o que é ser flexível. Que aprendizado grandioso, hein? Então agora vamos fechar os nossos olhos, restabelecer todo o nosso centro, a começar do nosso mental, nosso pensamento, nossas emoções e todo o nosso centro nervoso. Vamos agora reequilibrar-nos para que possamos desenvolver isso que a espiritualidade nos está nos chamando a desenvolver. E como hoje eu não vou encerrar agora, antes da nossa oração, eu vou fazer uma coisa que era para eu ter trazido para vocês na sexta-feira, mas que eu tive que encerrar e agora eu vou trazer, que é a história de sexta. Quem está acompanhando a nossa trajetória nesse livro escrito diariamente por nós estamos agora no 8º capítulo desse livro, né? Então acompanhou que semana passada todo dia teve uma história para fixar em nosso mental o aprendizado que a espiritualidade nos trouxe. E na sexta-feira, a história de sexta é a história que a espiritualidade trouxe, é a nossa história. E essa história é assim antes da gente fazer a nossa oração, tá? Então vamos lá. Vocês vão lembrar que a primeira história da semana passada foi a mula que morreu de fome em um caminho cheio de comida. A segunda foi o rapaz que tinha sido atingido por uma flecha, mas que o médico ficou tão preocupado em fazer tantas perguntas que o veneno da flecha o tomou inteiro e ele também acabou morrendo. Vocês vão lembrar da cidade imaginária, a cidade dos muitos tesouros, que o mestre teve que criar um oásis para que os discípulos não desistissem de chegar a essa cidade. Então, todas essas histórias, a luta contra o medo, lembra? Que o mestre disse, hoje é dia de você lutar contra o medo. E aí o discípulo estava com medo, disse, eu não quero lutar contra o medo. E até que ele foi e ele descobriu que o medo disse para ele, após ele perguntar, como eu te venço? O medo disse, não escute a minha voz. Então, mentir é permitir que o medo nos vença todo dia. Lembra disso? E aí a história final, que hoje eu vou finalizar para vocês, é a seguinte. Era uma vez um grupo de pessoas que seguiam a voz do campo espiritual e nunca deixaram de ver os alimentos que tinham para desenvolver em si o melhor ser humano que podia durante toda a estrada da vida. Caminhavam na estrada da vida e enxergavam no tempo o que se alimentar e o que nutrir. Que percebiam que quando aquela flecha chegava envenenada, não entravam em estado de ira, ao contrário, como médicos de si mesmo conseguiam removê-la a tempo, antes que todo o ser humano estivesse envenenado pelas toxicidades das adversidades. E seguiram em frente todo o tempo e ainda seguem em frente em busca da cidade dos grandiosos tesouros da alma. Vivem em estado de ilusão e reconhecem a ilusão e saem imediatamente. Esse é o povo que se forma através do conhecimento e de uma reflexão trazida pelo campo espiritual. Enxergam nos oásis da vida simplesmente uma parada provisória,
mas seguem em frente em busca do aperfeiçoamento da alma, sem temer deixar aquele lugar tão generoso, porque sabe que em seguida encontrarão outros lugares generosos. Não temem o medo, pelo contrário, o respeitam. Mas respeitando o medo, têm o desejo interno diário de superá-lo. Esse é a nova terra. Essas são as pessoas que vão conseguir superar tudo isso e viver na nova terra. Superando o medo através de entender esse medo com respeito e aprender através dele. Essa história é a história de todo ser humano que está conseguindo, passo após passo, soltar a dimensão da matéria para viver na dimensão da vida. Essa eu poderia dizer que é a nossa história. E que juntos possamos nunca desistir, nos mantermos determinados de forma flexível, sábia e paciente nessa jornada chamada vida. E para você, Eduardo, eu tenho último momento para te dizer o seguinte. Seja você um levador, aquele que leva, aquele que promove no outro a vontade de viver. Que você seja o exemplo para muitos que um dia você vai encontrar que possa estar como você hoje. Porque essa, sem dúvida nenhuma, faz parte da sua missão nessa terra. Não deixe ela para trás. É uma missão grandiosa, mas para isso precisa primeiro aprender a dar aquilo que você pensa não ter. E aí vai descobrir o quanto você tem. Isso é para todos nós, tá, gente? Então agora sim, fechando os nossos olhos, quem quiser, vamos organizar tudo que precisa ser organizado, que por acaso a gente tenha no final de semana caído um pouco, nos intoxicado um pouco, não tem problema, vamos acertar tudo isso agora. De forma muito consciente, vamos ativar o nosso campo da imaginação, elevar as mãos ao alto e tocar o campo espiritual. Respirando pelo nariz e soltando pela boca. Que a determinação nos tome. Que a paciência seja desenvolvida em nós. Para que a flexibilidade seja uma arma sábia nas nossas atitudes. Agradecemos à Corte Celestial, à espiritualidade amiga, por tanto acolhimento, por tanta paciência conosco. Ativando o nosso campo da imaginação, vamos agora visualizar, vindo diretamente da Corte Celestial, uma forte luz rosa de amor, que vai acolher agora cada coração que pode estar sem paz. Saiba, todos nós somos seres especiais, somos fractais do grande Deus. Então somos nós que escolhemos a paz, somos nós que escolhemos a harmonia, o equilíbrio. Que possamos agora fazer essa escolha, a escolha pela paz, a escolha pela harmonia, pela serenidade, pela flexibilidade e a escolha pela paciência. Respira, solta o ar e colocando toda essa luz rosa agora em cima da tua cabeça. Traga essa luz rosa lá do campo espiritual e agora derrame através das suas mãos sobre o seu mental. Que a nossa mente agora esteja tranquila, sendo limpa, lavada pelo amor incondicional que vem diretamente do grande Deus. Respirando, soltando o ar, colocando agora a nossa mão na frente da nossa testa. Que através das nossas mãos possam ser irradiada essa cor rosa, essa cor do amor, em todos os nossos pensamentos, limpando toda a toxicidade, toda a raiva, toda a ira, toda a falta de paciência, toda a inflexibilidade seja agora positivada para a flexibilidade, para a paciência, para o amor. Respira, solta o ar e decrete isso. Hoje é o dia mais feliz da sua vida, lembra? Então que você possa ser o plantador de felicidade na vida de outros também.
Respira, solta o ar, unindo as mãos e colocando agora aqui a mão no coração. Que as nossas emoções sejam agora purificadas através do amor de Deus. Que as nossas emoções sejam completamente limpas, restauradas. Respira, solta o ar e que através das suas mãos agora no seu estômago seja emanada essa forte luz rosa que traz o equilíbrio ao nosso sistema nervoso, para que as substâncias que nos trazem o bom humor, a paciência, o equilíbrio, sejam liberados em todo o nosso corpo agora. Respira, solta o ar, ativando o seu campo da imaginação de forma muito consciente e presente. Visualize todo o teu corpo, agora envolto nessa cor rosa, brilhante, a cor do amor, a cor da Sagrada Mãe, da Mãe Terra, da Mãe das Águas, te trazendo o equilíbrio, a calma que a gente precisa para que durante toda essa semana a gente consiga desenvolver a paciência. Respira, solta o ar, com a palma da mão para cima, que a fé, a confiança, a gratidão e a paciência seja amplificada em cada coração, em cada ser humano aqui representado. Que o nosso anjo guardião possa nos livrar dos enganos e das mentiras e que possamos superar cada medo falando a verdade, sendo verdadeiro, sendo transparente. Que a vida possa despertar em nós o desejo de sermos cada vez um ser humano melhor e que possamos levar a outros seres humanos o acolhimento e a certeza de que tudo passa, mas que, para que possamos aprender, temos que mover ações do bem, fazer bons plantios e que com paciência possamos esperar brotar tudo aquilo que plantamos. Que a sabedoria possa nos ensinar a plantar hoje, para que possamos colher amanhã os frutos da nossa boa escolha. Respirando, soltando o ar, unindo as mãos, abrindo os nossos olhos, que cada um de nós, essa semana, possamos ativar o nosso estado de observação. Porque caso a gente comece a se lamentar, comece a ter pressa demais, que a gente possa enxergar o nosso anjo guardião fazendo assim, ó, no nosso ombro, ó. Ei, desperta! Lembra? Está desenvolvendo a paciência, a flexibilidade. Que cada um de vocês possa sentir esse toquinho do anjo guardião aqui do lado, dizendo: para de lamentar, para de gritar, para de ser injusto, para de cobrar do outro. Vamos! É a semana para aprender o que é a virtude da paciência. Vamos! E assim a gente entende, desperta e diz: opa, já estava eu saindo do caminho que escolhi. Já estava eu me posicionando no mundo excessivo da matéria, esquecendo o que é ser plantador da paz. Muito obrigado, meu anjo guardião, por me dar esse toque mais forte. Muito obrigado. Que cada um dos corações aqui representados possa ter o desejo de verdade de sentir esse toquinho aqui e de mudar na hora aquilo que precisa ser mudado. E que durante toda essa semana, essa virtude da paciência seja aprofundada em cada um de nós, para que possamos ser seres humanos de verdade. Ver no outro humano o irmão que ele é. E assim, despontar a flexibilidade. Um beijo para vocês. E até amanhã, nessa busca contínua de determinação de desenvolvermos a paciência. Até amanhã, gente. Ficam todos em paz.